Então surgiu Darwin. Darwin e Lamarck, eles, embora se ache que eles tenham, que eram, vamos falar assim, opositores nas teorias, não. Eles tinham a mesma base científica. Eles compreendiam que as espécies evoluíam, que mudavam, que modificavam. A diferença é que cada um tinha uma ideia de como seria o início dessa evolução, dessa modificação. Darwin começou a perceber, e Darwin teve uma vantagem sobre isso, porque ele viajou o mundo, inclusive veio ao Brasil. Para quem quer conhecer um pouco de Darwin no Brasil, pesquise sobre o Jardim Botânico do Rio de Janeiro e a influência de Darwin lá, com o nosso imperador. Então Darwin conheceu o mundo, conheceu inclusive uma região próxima de nós aqui, chamada Ilhas Galápagos, né, próximo aqui à América do Sul, que tinha animais praticamente fósseis vivos, se é que o termo pode ser usado. E esses fósseis vivos aconteciam porque essa ilha ficou isolada. Então alguns animais não conseguiram, vamos falar assim, ter a evolução mais complexa, ou ao contrário, se evoluíram de maneira diferente daqueles que eram isolados no continente. E Charles Darwin, a teoria dele foi um pouquinho diferente. Ele dizia que a seleção natural, olha o termo, seleção natural, só os mais aptos sobrevivem. Não são os mais fortes, não são os mais rápidos, são os mais aptos. Aqueles que conseguem se adaptar melhor às condições de vida, de alimentação, longevidade. E a gente sabe que é verdade isso. Hoje em dia, você pode morar num local totalmente inóspito, mas se adaptar àquela situação e você vive melhor, talvez, do que quem vive numa situação de luxo. Então, só os mais aptos. A evolução de uma espécie começa com a evolução de um espécime. Dois espécimes, e qual a diferença? Vamos explicar. Espécime é o indivíduo, espécie é o geral. Então, digamos que um homem e uma mulher consigam se adaptar e evoluir bem, e os dois vivam 100 anos. Os filhos desse casal talvez não vivam 100 anos, mas eles vão desenvolver características propícias ou satisfatórias ou melhoradas para que os descendentes deles vivam bem mais se tiverem as condições ideais. Então, isso é a parte da teoria de Darwin, e que a gente vai conhecer um pouquinho mais a seguir.